tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio da terceira temporada do M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas, que esse ano está sendo realizado aqui em Florianópolis. E aqui, seguindo nas nossas conversas, eu vou falar agora com o Fábio Correia. Ele é sócio da Previland e a gente vai falar sobre um tema que interessa não só às autogestões, mas ao país como um todo, que é longevidade. A gente tem um país que está envelhecendo, está passando por uma transição de pirâmide populacional. E, Fábio, quais são os maiores desafios do ponto de vista do indivíduo que já tem uma perspectiva de viver mais, de ter algumas décadas a mais de vida em relação a pais e avós? Como é que a gente se prepara para isso? Seja bem-vindo. Núbia, obrigado pelo convite, por aqui estar. E bacana a gente falar sobre longevidade e, sobretudo, eu vou trazer... Ontem eu assisti uma palestra do Leandro Carnal. Eu estava em outro evento e assisti a palestra do Leandro Carnal. E uma das frases que ele trouxe ali, é um pensamento, e aí é bacana a gente falar sobre isso. Parece mórbido, mas não é a ideia. A ideia é a gente refletir, trazer uma reflexão bacana aqui. Tem uma frase que diz: eu espero que a morte o encontre vivo. Boa. E por que a gente fala sobre isso? Se a gente está falando de longevidade, muitos de nós, para viver com dignidade, viver bem, viver de uma forma bacana na terceira idade, na geração prateada, na velhice, não importa. E a gente está vivendo, e a gente está vivendo de verdade, Núbia. E aí, quando a gente pega essa frase, olha, cara, a morte me encontre vivo. A gente está vivo, de fato. Porque eu quero agora que a morte me encontre vivo. Porque tem aquela coisa, a diferença entre viver e existir, né? Núbia, perfeito. Uma coisa é viver, outra coisa é eu existir. Eu existo, e como existo? E existo tão somente por existir. Eu estou conduzindo, estou levando a vida. É a música do Zeca, Deixa a Vida Me Levar. Ou eu vou, de fato, fazer... ou então, epitáfio, o acaso vai me proteger quando eu andar distraído? Será? Não bem isso, e acho que a gente precisa, de fato, ter uma reflexão e nos preparar. Nos preparar porque, sim, estamos vivendo. E essa frase, eu vou repeti-la ainda mais uma vez, que a morte nos encontre vivo, ela fala tanto de uma atualidade. Nós estamos morrendo mentalmente. Nós estamos morrendo psicologicamente, emocionalmente. E como a gente, de fato, quer estar quando a morte chegar? Eu posso estar pré-morto, porque aí eu desisti de tudo. Não me interessa mais nada. Ou eu quero estar vivo de verdade, vivendo, estando preparado, cuidando da minha saúde, do meu psique, da minha relação, da comunidade a qual eu vivo. E aí aqui a gente está nesse evento da Unidas, Núbia, e a gente fala sobre saúde suplementar, o que vem nos trazendo ainda mais possibilidade de continuar sobrevivendo ou vivendo. Exato. Desculpa, Núbia, se deixar eu vou largar o prego. Eu vou longe aqui. A gente está falando de continuar vivendo como pensamento. Viver porque bem. É um desafio grande, né? Viver a gente sabe bem. Que a gente vai viver mais, mas não só viver mais, é importante viver bem. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de toda essa paixão por viver. O que é a Previland, como a empresa surge? Me conta um pouco. E qual é a relação com essa longevidade que temos? Legal, obrigado pela pergunta. Legal. Aqui, a Previland, ela nasceu em 2019, inicialmente como um podcast. Nós temos um chamado Prevcast. Foi o primeiro podcast que nasceu em 2019 sobre previdência. E ali eu sou um dos hosts dessa bancada, e a gente começou a falar sobre previdência, sobre longevidade, e todo mundo fala, cara, previdência, isso é chato. Quem quer falar sobre previdência? Ninguém, né? Você acorda com vontade, imagina acordar. Mas vou te contar uma coisa, eu tenho uma amiga que ela acabou se tornando uma referência na internet, porque ela fala de tributário, de ICMS, Legal. Só que ela fala usando meme, e todo mundo falava pra ela isso. Mas se for falar de tributário, ela virou uma estrela, assim, porque ela explica essas coisas super complexas de uma maneira muito simples. Lúdica. Então, sim, previdência também é um assunto que dá para explicar de uma maneira simples. De uma forma lúdica, de uma forma simples. E você, para ser previdente, basta pensar. Bem,
O que é ser previdente? É simplesmente antecipar algo que pode acontecer no futuro. É se preparar, né? É se preparar para isso. E, de fato, acordar e dizer assim, poxa, hoje eu acordei com tesão de fazer um plano de previdência. Hoje eu quero fazer aquele plano de previdência. Mas a saúde não. A saúde a gente sabe que é a necessidade. E a gente sabe que, ora... Mas voltando aqui para a Previlente, pensando sobre a saúde, sobre a Previdência, a Previlente ela veio nascendo desse podcast, de toda essa fala, e aí nós criamos um ecossistema, Núbia. Dentro desse ecossistema, dessa grande comunidade, qual é a nossa missão? Ressignificar a vida das pessoas e das empresas no que diz respeito à longevidade. E como é que é ressignificar isso? Como é que a gente realmente vai tocar nesse ponto de forma simples, clara, objetiva e direta? Falando simplesmente a verdade. A gente, um tempo, a gente envelhece, a gente, além de envelhecer, a gente precisa de recurso para a gente poder continuar vivendo. Sim. E aí a Previlente ela traz, dentro desse segmento, hoje, diga-se passagem, Previlente na sua plataforma, ela tem inclusive 2 patrocinadores, eu vou falar muito rapidamente deles aqui, mas é muito especial porque eles, na qualidade de patrocinadores, eles estão, um é de investimento, e o outro fala sobre risco e mapeamento de processo. Então, o que hoje a gente quer, a Previlente quer? A gente quer um grande patrocinador de saúde que possa também entrar para a gente poder ainda reverberar mais a nossa comunicação. Ah, bacana. Mas aí me explica como é que funciona exatamente a plataforma. Boa. O que vocês têm lá, como é que é a relação, como é que vocês fazem isso, o que vocês oferecem só para a gente entender em termos de produto. A título de produto, eu diria que é um grande ponto de comunicação. A gente precisa de mais comunicação. Então, o principal produto é a gente ter a comunicação como nossa vitrine. E aí, quando a gente fala em comunicação, comunicação é muita coisa, não é verdade? Mas comunicação... E todo mundo acha que sabe fazer. Aí todo mundo acha que é simples, que né? É simples, que é fácil. Basta falar e tá tudo certo. Pronto. Eu sou um comunicador. Exato. Não, tem todo um contexto. E você precisa certamente entender, mapear, escanear, que é uma das coisas que a gente faz com muita propriedade, do outro lado tem um participante, tem um cliente, né? Um participante de plano de previdência, um cliente de saúde suplementar, e ele precisa ser ouvido, ele precisa ser reconhecido, pertencido àquilo. E nesse momento é onde entra a Previlente. Ela faz essa conexão, ela gera essas pontes entre saúde, seguro, investimento e previdência. E com esse movimento, a plataforma ela é um grande marketplace, a gente tem ali estrutura de educação financeira, previdenciária, educação para a saúde. A saúde, muitas das vezes a gente fala, basta ter um plano de saúde e eu já está resolvido. Não, a gente tem um papel que precisa ser desenvolvido a título de educação. Sim. Né? Porque o cliente ele precisa ter noção de que assim, ok, a saúde suplementar está aí, eu pago, está tudo certo. Não, não está tudo certo. Até onde eu estou de fato sendo responsável para eu continuar vivendo ou eu só quero sobreviver? Eu não sei. Então, a Previlente ela vem com toda essa provocação. Ora, outro dia geramos um vídeo falando sobre a escala 6x1. Né? Eu nunca tive hater nas minhas postagens, já surgiu. Ah, sim. E aí, porque assim, é um tema difícil, complicado de se falar, eu estou olhando para ele, porque pelo menos a gente parece que tem sempre, tem ali o que está aqui nos bastidores, aí eu estou ali olhando para ele para não olhar só para a câmera, porque eu sei que tem uma galera que vai estar vendo a gente logo, né? Com certeza. Então, pronto. Então, assim, o que acontece? A gente, com a Previlente, a gente consegue construir todo esse ecossistema, todo esse trabalho, né, de forma clara, objetiva, direta, transparente e unificando, conectando a saúde, a educação. E aí eu falando do hater, o que aconteceu? Eu fui falar sobre a escala 6x1. E aí na escala 6x1, no final das contas, o que eu só queria dizer é que eu posso trabalhar 4 dias e ficar 4 de folga, ou posso trabalhar 6, não importa. Como é que eu estou administrando os meus hábitos? Eu de fato estou cuidando da minha educação, a saúde financeira, e aí a gente está no Congresso de Saúde, porque a gente fala de saúde e a gente fala de finanças. Então a saúde financeira, ela está bacana?
Porque eu posso ter mais 2 dias para ficar em casa, mas será que eu vou ficar junto com a minha família? Será que eu vou aproveitar para me cuidar da minha saúde, ou eu vou procurar um outro emprego para eu poder conseguir ter ainda mais estrutura orçamentária para poder sobreviver? Então, assim, a pegada é a gente falar que a gente precisa estar o tempo inteiro policiando, adquirindo conhecimento, desenvolvendo habilidade para tomar a atitude correta. Sem essa atitude, a gente precisa, sobretudo, conhecer. Perfeito, muito obrigada pela sua entrevista. Nubia. Foi um prazer falar contigo, prazer e eu todo agradeço também a você que está aqui acompanhando todas as entrevistas aqui no nosso M3BS Talks Unidas, o podcast oficial do 27º Congresso Internacional da Unidas. Um abraço e até o próximo vídeo.